O que é preciso para ser um leão? O poder por detrás do trono africano? Alianças precisam ser forjadas. Famílias protegidas. Concorrentes eliminados. A supremacia do leão vem apenas pela força. Predadores brutais. Para ser um rei, guerras sangrentas devem ser lutadas e vencidas. O instinto guia o leão, desencadeando um poder apavorante. Ele parece desprovido de noções de crueldade, remorso ou culpa. Mas ele sabe, com uma certeza terrível, o que é preciso para ser um leão. Nas planícies africanas, leões bem-sucedidos tomam o que precisam. Aqui, a brutalidade é um estilo de vida. E este é o santo grau para os nossos dois nômades. Um bando de leoas, sem nenhum macho para defendê-las. A violência iminente está no ar. Os leões são recebidos de garras abertas. Na tomada do poder, os combatentes são atingidos por fogo amigo. A despeito da agressão, os leões não ganharão nada lutando para matar. É desta maneira que eles estabelecem a ordem. Os leões sabem o momento de recuar quando estão em desvantagem numérica. As caretas do parceiro indicam que ele está verificando se as fêmeas estão no cio. Os machos invasores matariam os filhotes, mas estes já têm mais de 1 ano e estão a salvo por enquanto. Ao custo de umas poucas cicatrizes, os machos agora têm o seu próprio bando. É o fim da estação das secas no Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia. São tempos difíceis, mas as cicatrizes se curam e os grandes rebanhos marcham ainda mais perto. Após alguns dias, a vida no bando finalmente se normaliza. Os leões começam a sua corte. As fêmeas raramente concebem em sua primeira cópula.
Elas precisam se assegurar de que os novos leões são fortes o bastante para proteger o bando e que vieram para ficar. Os nômades agora são os protetores do bando. Esses jovens machos, futuros pretendentes, desfrutam as vantagens de um bando estável, por enquanto. Na hora certa, eles vestirão o manto que todo leão bem-sucedido deve ostentar. Como seus novos protetores, eles se tornarão nômades, até terem idade suficiente para tomar o próprio bando. Serem protetores do bando tem seus benefícios. As fêmeas fazem a maior parte do trabalho. Mas por que matar, quando os guepardos farão isso por você? Os leões são oportunistas e preferem minimizar os riscos. Eles são muito mais poderosos que os delgados guepardos. Mesmo em 3 contra 1, não há competição. A força superior também se aplica dentro do bando, mas esta leoa é obstinada. Sem fome o bastante para pegar a presa, o leão encerra a perseguição. Embora as presas sejam escassas agora, o bando tem tido sucesso caçando além dos limites de seu território e, às vezes, visando presas incomuns. Os grandes felinos asseguram um ponto de vantagem nas acácias. Os machos aguardam afastados, visíveis demais em uma emboscada. Um coice bem dado de uma girafa adulta poderia matar o maior felino africano. Nesta época do ano, a fome de nossos leões supera os riscos de um combate. As jovens girafas contam com suas mães para livrá-las de um ataque.
Os caçadores mudam sua tática. Bem como sua presa. A segunda melhor defesa de uma mãe girafa é esconder seus filhotes na vegetação. A caçada se torna um jogo mortal de esconde-esconde. A jovem girafa está muito exposta. A mãe girafa não é forte o bastante para enfrentar seus agressores. A girafa será obrigada a abandonar a floresta de acácias para dar à sua futura prole uma chance de lutar pela sobrevivência. Nossos leões também são forçados a se espalhar para ampliar sua rede. Os babuínos raramente constam de seu cardápio. Os machos adultos, armados com grandes presas, defendem suas tropas. A fome é um incentivo poderoso. Os babuínos ficam vulneráveis quando buscam alimento no chão ou próximo dele. Eles usam seu grande número para dissuadir os agressores. Eles podem se unir e ferir os grandes felinos, mas um estômago vazio estimula uma ação ousada. Sua única chance de uma refeição é um macaco solitário pego desprevenido. Um único babuíno pode sustentar uma leoa, mas apenas se ela o guardar para si mesma. Gritos de alarme revelam sua caçada. A leoa e sua presa são cercadas por uma multidão de bocas famintas.
rigor da estação das secas está quase no fim. O bando tem apenas uma última presa em vista antes das chuvas. Os búfalos africanos estão entre as poucas opções restantes no território do bando. Eles são as maiores e mais perigosas criaturas que os leões enfrentam. A transformação está a caminho. Férteis em precipitação, nuvens de chuva chegam ao território do bando. Os gnus seguem as nuvens de chuva, antecipando os novos brotos verdes. Finalmente, o alívio. Os líderes das manadas chegam ao território de nossos leões. Os machos adolescentes, futuros pretendentes, são tolerados pelos novos machos do bando. Mas seu tempo no bando de suas mães está se esgotando. Os machos invasores agora estão completamente integrados ao bando. Um deles aprecia as futuras presas. O outro faz o que um leão faz a maior parte do tempo. É o começo da abundância da estação das chuvas, assim como agora também há mais bocas para alimentar. Num arbusto isolado de acácia, nossa leoa líder dá à luz a uma nova prole do macho, 3 meses e meio após a concepção. Ela procura o isolamento nesta hora para minimizar os riscos para os recém-nascidos. Seus filhotes nascem totalmente indefesos e podem levar até 11 dias para abrirem os olhos. Esses filhotes estão com sorte. Eles não terão nenhum outro filhote para competir pelo leite quando tiverem idade bastante para se unirem ao bando. Mas para conseguir alimento, primeiro eles têm que encontrar a parte certa de sua mãe. As manadas errantes que se aproximam agora inundam o território do bando. Os leões estão acomodados pelas opções. Os machos de um bando raramente caçam para si mesmos. Com suas jubas, eles são visíveis demais para uma presa em potencial. Sua principal função é defender o bando contra pretendentes rivais. A quantidade de animais que chegam é impressionante, mas seu número está para crescer drasticamente. Milhares de bebês gnus nascem a espaços de 3 semanas.
Essa tática supera os predadores e assegura que uma ampla percentagem de bezerros sobreviva. Com a abundância de presas indefesas, a aproximação silenciosa dos leões é quase redundante. Gato e rato ao estilo do Serengeti. As leoas não estão com fome, mas é difícil resistir a uma presa tão fácil. Os leões não são os únicos predadores trabalhando. As hienas também são rápidas em tirar vantagem da fonte excedente de comida. Não há mordida fatal. Suas vítimas são estripadas e morrem em poucos minutos. Um após o outro, sua alimentação irá beneficiar sua ninhada exigente. O guepardo é mais diligente que outros predadores que são ameaças diretas aos seus filhotes. Mudar de esconderijo é arriscado. As leoas são muito tolerantes com seus próprios filhotes, mas brutalmente intolerantes com a ninhada de qualquer outro predador. O remanejamento nunca é seguro quando há predadores por perto. Apenas um filhote de chita pode ser levado de cada vez. E isso deixa os outros que esperam completamente vulneráveis. É uma vida perdida. Somente metade dos filhotes de guepardo conseguem chegar aos 3 meses de idade. Nossos 2 machos proporcionam um lar mais seguro para sua prole. As habilidades da nova geração de leões é normalmente aprimorada nas brincadeiras. Nossos machos passam os seus períodos de descanso um pouco menos ativamente. Os leões relaxam por até 21 horas diárias. Os jovens maduros do bando, os futuros pretendentes, mantêm a discrição. Os machos adultos não tolerarão sua presença por muito mais tempo. Esses machos quase adultos deixarão o bando e formarão uma coalizão de solteiros quando chegarem aos 2 anos e meio de idade. Aos 5 anos, eles procurarão um bando para si mesmos. É um grande passo.
É um mundo implacável sem o apoio do seu bando por trás deles. E está ficando mais seco. Não há despedidas. Eles devem viajar para além dos limites marcados com os odores do território de suas mães, na direção dos limites dos bandos vizinhos. Agora, eles são nômades e invasores, forçados a se mudar constantemente para evitar problemas. Os dois novos jovens solteiros têm tempo para consolidar seus fortes laços. Essa esfregada de cabeça diz respeito a compartilhar odores, outro aspecto que une os dois. Mas o que realmente os une é que dois são duplamente mais intimidadores do que um. Eles precisam um do outro. Eles também precisam de comida, algo que as fêmeas do bando sempre forneceram. Nesta nova e desconhecida área das planícies, há presas. Mas a inexperiência dos jovens leões está contra eles. A dupla de solteiros terá que começar devagar. Avestruzes põem ovos a céu aberto. A fêmea de guarda não tem escolha, além de seguir em frente enquanto os rapazes se banqueteiam. É alguma coisa e é melhor do que nada. Com o tempo, os jovens errantes desenvolvem a distinta juba adulta. Mais velhos e mais poderosos, eles ainda são intrusos na posta de outro bando. Este macho não é maduro o bastante para estar sozinho. Seu bando deve estar em algum lugar por perto. Viajando atrás da massa de corpos escuros estão as castanhas e ágeis gazelas de Thomson. Esses animais encontram alimento no pasto que os outros abandonaram, mas são um alvo legítimo. O bando residente é liderado por um único macho e, como sempre, são as fêmeas do bando que fazem a maior parte do trabalho. As emboscadas sempre são preferíveis quando o terreno oferece a cobertura perfeita. A jovem gazela, que não percebe os sinais, entra numa grande enrascada.
A leoa não está ciente dos novos machos, a dupla de solteiros no território do seu bando, e leva sua presa para comer. Mas os rapazes estão famintos. Leões de bando não compartilham alimento, fêmeas ou território com intrusos. A leoa está sozinha. Seu bando está a certa distância. Ela está nervosa com esse macho invasor desconhecido. E há 2 deles. Há sempre mais alguém para lidar com as sobras. Outro clã de hienas e seus filhotes também têm um esconderijo no território do bando residente. Os filhotes são barulhentos e brincalhões. Mesmo nessa idade, os filhotes se fazem ouvir. Seu característico uivo cacarejado está bem desenvolvido, mas não é hora ou lugar para anunciar a sua presença. O bando residente já expulsou seus machos quase adultos, mas um deles volta para conseguir uma parte da presa. É um grande erro. Antes também humildes adolescentes, nossos machos solteiros agora têm 4 anos de idade e formam uma equipe formidável. Eles ainda precisam encontrar o bando residente, mas se aproximam do penúltimo marco de sua maturidade: o extermínio da competição. Como o filhote de guepardo morto pelo primeiro bando, os filhotes de hiena são alvos potenciais. Eles não são caçadores poderosos agora, mas para o instinto brutal dos leões, eles são rivais. As babás hienas adultas são muito poucas e não têm nenhuma alternativa além de fugir. A ninhada sob o solo terá que contar com a sorte. E ela não é nada boa. É disso que se precisa para ser um leão bem-sucedido. Os machos solteiros afirmam a sua dominação. As hienas abandonam o covil comprometido. Apenas os carniceiros são deixados para recolher o que uma vez foi o futuro das hienas.
Esses impressionantes grandes felinos, agora no auge, têm mais um objetivo a alcançar: a dominação. Esta leoa, parte do estável bando residente, pressente apenas a chuva iminente. O solitário macho do bando não é forte o bastante para proteger sua família ampliada. Uma leoa com novos filhotes tem mais a temer e mais a perder numa tomada de poder. Mas os solteiros estão prontos. Um pretendente surge através do afloramento rochoso conhecido como cópie. Seu parceiro permanece na planície. A leoa precisa esconder seus filhotes. Dois contra um. O rei no poder sabe que está derrotado. Sem um bando, seu futuro é sombrio. A maior parte do bando residente também faz uma retirada. Sobre o cópie, agora o segundo pretendente se aproxima dos filhotes. Um assassino no jardim de infância. Com seu instinto materno aceso, a leoa faz o que é compelida a fazer: defender seus filhotes a qualquer custo. Mas, apesar de seus esforços, essa luta é apenas uma distração. Os leões não têm nenhuma estratégia de adoção. E para assegurar o futuro da própria linhagem, eles matarão sem piedade. O primeiro pretendente leva a mãe para longe. Serviço feito. É tarde demais. Seus filhotes se foram. Não há mais nada que ela possa fazer.
Essas mortes são apenas estágios na vida dos pretendentes. Eventos que devem ocorrer para garantir seu próprio futuro. Um futuro ligado a este novo bando, cuja estabilidade os invasores destruíram completamente. Na hora certa, as fêmeas conceberão filhotes. O ciclo de brutalidade que pontua a vida de um leão irá continuar. O sucesso depende dos súbitos, efetivos e mortais atos de violência. Tudo pelo bem de um bando. Brutais, sim. Assassinos, é claro. Mas para esse grande felino, isso é necessário para ser um leão.